podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, também, eu já disse isto no episódio anterior, mas também estávamos à espera há muito tempo desta entrevista. Estávamos, até porque eu adoro rádio e nós temos aqui um dos locutores mais famosos de verdade. Portugal inteiro. E ainda vos dizemos mais, nós estávamos aqui a pensar fazer uma abertura diferente, não Pois foi? estávamos. Mas talvez a meio fazemos aqui um desafio, não sei. Não sei, não queremos pôr já pressão ao nosso convidado, mas estávamos à espera aqui há muito tempo de entrevistar aqui este nosso convidado de hoje. Porquê, Tiago? Sabes que nós, quando somos crianças, nascemos a acompanhar os bonecos da Disney. É verdade. E havia sempre o Tico e o Teco, não era? É. Pronto, e depois nos morangos Que havia... bela associação, não é? não estávamos à espera desta. Eu vou a Roma muitas vezes, mas é para chegar a Lisboa. Temos o Tico e o Teco. É. E aqui tínhamos o Kiko e o Tozé. E hoje verdade. temos à nossa frente o Tozé. Olá, Pedro. Pedro. Tudo bem? Eu estava aqui maravilhado a ouvir. Estava a fazer uma apresentação, não diria nem mais uma palavra. É pá, espetáculo. Olha, obrigado. Nem diria. Bem-vindo, obrigada por Obrigado. teres aceitado aqui o Obrigado. nosso convite e confesso que era uma das personagens que nós mais queríamos, personagem que nós queríamos entrevistar, portanto, obrigada por estares aqui. Obrigado. Não connosco. tinha essa noção. Não, mas é mesmo. E não é só nossa, não era só curiosidade, não era É só verdade. nossa, porque recebemos muitas mensagens a pedir o Kiko e o Tozé. É verdade. É Verdade. Yeah. Pode Por ser que acaso- algum dia por ainda acaso façamos é- os dois ao mesmo tempo. Olha, É engraçado, por acaso, ainda hoje na rua me falam muito. E com este regresso dos morangos com açúcar, mais ainda. Então, não vais entrar. E eu digo sempre, vamos ver. Vamos ver. Mas tivemos muitas pessoas a mandarem-nos mensagem, por favor, entrevistem o Kiko e o Tozé. é verdade. Portanto, já estamos aqui a satisfazer parte da curiosidade dos nossos seguidores. Portanto, Pedro, nós costumamos aqui começar a nossa entrevista por conhecer melhor quem temos aqui à nossa frente. Portanto, nada melhor do que perguntar quem és tu? Quem é o Pedro? Essa pergunta é difícil. Também não sei muito bem Também quem nos é que eu costumam sou. dizer isso muitas vezes. Não sei muito bem quem é que eu sou. Porra, essa pergunta é difícil. Podes só dizer palavras características. Eu acho que sou um bocadinho. Para já sou normal. Sou uma pessoa normal. Boa, isso é ok? Tenho cabeça, tenho olhos, tenho nariz, sou uma pessoa extremamente normal. portanto, fisionomia estás ótimo, não é? Até me estava a falhar a palavra. Acho que estou bem, um bocadinho com mais peso, menos peso, depende das alturas do. Não mudaste do as ano. feições, portanto pareces na mesma Não, o acho que não. Tozé. Envelheci, que é mau, não é? Quem não é? Mas- Isso é um processo natural. Mas eu acho que sou um bocadinho aquilo que os meus olhos dizem, e não estamos numa alta definição, Uau. mas eu acho que sou um bocadinho aquilo que os meus olhos dizem. Eu procuro sempre ser exatamente eu mesmo, sempre com alguns valores que me foram passados pela minha família. Respeito, ser uma pessoa eticamente responsável, procurar honrar os compromissos, essas coisas que são muito bonitas, mas eu procuro sempre, e desde sempre fui habituado assim, eu acho que não consigo ser de outra forma. Obviamente que não sou perfeito, nem para lá caminho, mas tento ou faço um esforço para honrar esses compromissos. Aliás, não faço esforço nenhum, para dizer a verdade, eles já estão... Estão intrínsecos. Exatamente, estão intrínsecos. Agora, tenho percebido que ao longo do tempo me vou moldando um bocadinho àquilo que se passa neste mundo que está sempre a mudar. Com exceção desses valores que trago em mim e que estão enraizados, procuro sempre adaptar-me um bocadinho. Eu lembro-me quando era mais novo, era muito aquela expressão que se diz pica-miolos. Não é que hoje não seja, mas consegui aprender a controlar-me um bocadinho mais. Sempre fui muito irritantemente organizado. Muito. Aliás, a minha mãe, eu já não vivia com os meus pais, mas a minha mãe, quando eu vivia em casa, é muito maníaca com as limpezas, e eu sei a ela, apesar desta coisa do machismo e do feminismo, sim, eu sou um bocadinho maníaco também com as limpezas, acho que herdei isso da minha mãe. E a minha mãe, eu tinha uma secretária com os meus livros da escola e com as minhas coisas. E ela tirava para limpar o pó. E eu reparava que aquilo já não estava no mesmo sítio. Portanto, é este ponto.
A Tânia está-se a rir muito porque é igualzinho. Não, eu é este. Pronto, ok. Então, entendemos bem. Não, mas é verdade, porque bastava estar 1 milímetro, é uma coisa estúpida. E se sentasses na secretária, não conseguias não mexer e organizar as coisas? Por exemplo, o meu pai é ao contrário. O meu pai, na desorganização dele, consegue encontrar tudo. Hoje já começa a perceber que as coisas não são bem assim. Mas eu consigo perceber exatamente no mesmo sítio, consigo perceber exatamente onde estavam as coisas, e se tiver 1 milímetro, já tenho que ir lá e fazer aquele toquezinho, só assim, não estava aqui, estava aqui. E isso é uma coisa irritante. Para quem convive comigo, às vezes é irritante, eu sei que sim. É irritante, Tiago? Não. É um bocadinho irritante, é o que me dizem, não é? Mas fora isso, eu acho que tem um lado sonhador muito, que eu acho que é uma das características que as pessoas, os meus amigos e as pessoas mais próximas de mim, mais me atribuem. Para além da sensibilidade, de ser uma pessoa bastante emotiva, o meu lado sonhador de acreditar quase no mundo encantado, que não existe, mas eu ainda acredito, o acreditar nas boas pessoas, o acreditar nesse lado encantado da vida, é talvez aquilo que é quase a minha apresentação, digamos assim, ao público. O meu cartão de visita. E foi por esse lado encantado que acabaste por seguir representação? Não, eu sempre quis, desde muito novo, desde pequenino, que eu tinha um ritual, que era, eu sempre fui bom aluno, sempre gostei muito de escola, e de estudar e dessas coisas todas. Houve uma fase que não gostei tanto, acho que é na fase da pré-adolescência e adolescência começamos a dar importância a outras coisas, e então aí é que perdi um bocadinho o fio condutor, digamos assim, mas sempre fui muito bom aluno e sempre fui muito interessado, sempre fui muito curioso. E eu acho que esse lado é que me leva a ser bom aluno, a gostar muito de coisas que se calhar na minha idade as pessoas não gostavam, não é? Eu gostava de ver, por exemplo, sempre gostava de ver, por exemplo, programas de política, gostava de ver programas assim chatos, mas eu gostava. Engraçado. Sim, prós e contras. Tipo isso, gostava muito. E digamos assim que havia um ritual que eu tinha sempre, que era fazer os trabalhos de casa quando chegava a casa e ver o Anjo Selvagem. Era o meu ritual. Não, primeiro fazia os trabalhos de casa e depois aqui ia ver o Anjo Selvagem. Portanto, o nosso ritual era fazer os trabalhos de casa e morangos com açúcar. Exatamente. Não, o meu era diferente. E eu acho que foi através do Anjo Selvagem que o meu despertar, digamos assim, surgiu. Quem me conhece sabe bem que eu era completamente fanático pelo Anjo Selvagem. Aliás, mais tarde vinha a trabalhar com a Paula Neves e disse-lhe isso, sim. Não como colega, mas ela era diretora de atores na altura, do Espírito Indomável, curiosamente, e eu contei-lhe essa história e ela ficou muito emocionada e sim, tive a oportunidade de falar. É um dos outros conteúdos televisivos, além dos morangos, que se calhar ainda hoje perdura o sucesso. E que tem, exatamente, aliás, tem o mesmo impacto. O Anjo Selvagem foi... Hoje já se faz coisas também com outra... O Festa é Festa, por exemplo, sim, já vai também com vai não ser, sei quantos episódios, mas naquela ser. Altura era um marco. Porque ter uma novela com mais de 300 episódios... Sim, mas ainda hoje... Sim, ainda hoje. Aliás, houve essa alusão e houve uma altura em que se falou muito no Anjo Selvagem e viu-se a gritaria das pessoas e a maluqueira e não sei o quê. Foi a primeira novela a ser feita em direto, ou seja, um episódio, que fizeram um episódio em direto, assim é que é. Foi uma coisa, um marco na televisão portuguesa. E ainda hoje seria. Ainda hoje, mas hoje o desenvolvimento técnico, a própria tecnologia, hoje o mundo evoluiu de uma forma que hoje já era mais fácil fazer isso, não é? Ainda há pouco tempo tivemos na Plural, presumo eu, não quero estar a cometer nenhum lapso, mas presumo que fizeram digamos um dia de festa na Plural, onde tiveram ali representação em direto, tiveram ali quase como um mix das novelas e fizeram em direto. Não me recordo bem qual era o programa, mas sei que o Pedro Teixeira, a Rita Pereira, depois também a Cristina e o Goxa também fizeram parte desse programa. Portanto, naquela altura foi digamos assim, o meu despertar. E a partir daí foi... Foste estudar representação? Não, foi completamente um acaso, porque a partir daí eu fiquei quietinho no meu lugar e um dia estava a sair da escola onde estudava e tropecei num panfleto que dizia assim, queres ser ator? Adoro. E é uma daquelas cenas do destino. Não, mas foi mesmo. Que engraçado. Tropecei, obviamente que não caí, mas tropecei, reparei no papel. Claro. E li aquilo e pensei, como é que é possível?
Por que não? O que é que eu vou fazer? Porque se disser isso ao meu pai, na altura, ele vai me matar, não é? Não me matou, mas disse-me uma coisa que não foi muito agradável de se ouvir. E vi aquele panfleto e ele veio para casa. E eu tinha muito, porque os meus pais sempre se levantaram muito cedo, por causa do trabalho deles. E eu tinha sempre um ritual que era, à volta das 9 da noite, antes de ir para o meu quarto, ir ao quarto dele, que ele deitava-se sempre mais cedo, falar qualquer coisa. Chatear. A palavra certa é chatear. Ser pica-miolos. Sim, basicamente, é isso mesmo. E então nesse dia eu disse ao pai, olha, vi este panfleto, eu gostava de participar. E ele, qual panfleto? E olha, é digamos, um curso de representação, é aos sábados, portanto não implica com a escola, é das 2 às 8 da noite, o custo, não me lembro, mas na altura eram 125 euros, portanto era caro para a altura, não é? Estamos a falar em 2007, 2006, 2007, portanto 125 euros, era alguma coisa. E ele disse-me, vai dormir que amanhã tens escola. Foi assim, vai dormir que amanhã tens escola. E eu, ok. Fiquei um bocado chateado, não é? Não disse ok, mas fiquei... curiosamente, nesse dia não insisti muito. Fechei-me e fui dormir, mas fiquei sempre com aquilo a pensar. E no dia a seguir voltei a insistir. E ele disse-me, ok, está bem. Venceste pela teimosia. Não, foi pica-miolos. Exato. Sim, venci pela teimosia. Fui falar com ele novamente. Ele disse, mas isso vai implicar com a escola, isso não tem futuro nenhum, o que é que tu vais para essa área fazer, isso é instável, isso não tem segurança nenhuma, é totalmente contra aquilo que é a tua base. E eu, pai, mas eu quero, porque é aquilo que eu gosto e não sei o quê. E ele, tu sabes lá o que é que gostas. Foi mesmo assim. E eu voltei a insistir e pronto, passado uns tempos fui-me inscrever. O responsável então por essa empresa virou agente também e portanto na altura eu sou natural de Barcelos e na altura no Centro Empresarial de Barcelos decorria então essa formação. Então ele decidiu fazer um segundo módulo e então no segundo módulo foi na Universidade Católica do Porto, curiosamente. Okay. Nem de propósito, há coisas da vida. E então nesse módulo, portanto, eu fiz o primeiro módulo teatro e o segundo módulo era televisão e nesse módulo incluía a vinda de pessoas com poder de decisão. Portanto, hoje o poder de decisão está totalmente diferente, está diferenciado daquilo que era na altura. Eram os olheiros da televisão. Basicamente, portanto, havia o chamado diretor de elenco, que na altura era o Paulo Ferreira, na NBP, agora plural. Hoje já não é assim. Portanto, hoje as coisas já funcionam de forma diferente. Mas na altura era o diretor de elenco que escolhia as pessoas para as produções. E vinha, portanto, nessa altura veio o Paulo Ferreira, o Adriano Luz, a São José Lapa, a Cristina Cavalinhos, portanto, veio uma série de pessoas que tinham poder de escolha. E quando ele anunciou o segundo módulo, pois aí o meu pai já não fez grande complicação relativamente à minha participação, até porque nós tínhamos autocarro e tudo, portanto era uma coisa, só pagávamos a mensalidade e depois vinhamos de autocarro desde da nossa, portanto, de Barcelos até ao Porto. Ele fez lá, fez em Braga, em Aveiro, em Famalicão, onde é que ele fez mais? Também em Coimbra, salvo erro, portanto estamos a falar numa média de 600 alunos, uma coisa impensável, eram muitos alunos. E ele disse isto, é para ver até onde é que vai a minha capacidade de meter uma coisa na cabeça e só desistir quando alcançar, ou então desisto pelo cansaço. Ele disse na altura na apresentação, ora bem, isto é quase impossível sair daqui alguém para uma produção televisiva, mas vêm estas pessoas, e elencou então os nomes que eu vos disse. E era lá que estava alguém dos morangos? Se estava? Era lá que estava alguém dos morangos? Não. Foi uma coincidência que já lá vou chegar. Okay. E entretanto, portanto, não há possibilidade de ninguém sair daqui. Portanto, só mesmo por uma sorte. E eu fiquei com aquilo na cabeça, não é? E motivador, então, não é? Sim, não é, mas eu funciono, sim, eu percebi, mas eu sou um bocado estranho, porque é nas adversidades que eu ganho mais motivação. Hoje, obviamente, estamos a falar que eu tinha pai 17 anos, hoje já tenho 32, já vão alguns aninhos de diferença, a paciência já não é a mesma, claro. Embora eu acho que sou a mesma pessoa, mas há coisas, claro, há vivências, há marcos na vida que se tornam, que nos moldam, não é? Lá está, moldam-nos na vida. E então eu meti na cabeça, não,
eu vou fazer tudo para ser escolhido. Nem que seja para ficar com um registro, com uma coisa minha para futuros projetos. Isso. Sei lá. E então, havia um intervalo, nós tínhamos sempre um intervalo, por volta das 4h30, eu gosto de ser pormenorizado, por volta das 4h30, e eu ficava a estudar. Toda a gente ia, uns fumar, outros iam beber café, eu não, eu ficava ali a estudar. Nós tínhamos mesmo textos para estudar, para depois fazermos o nosso acting para eles avaliarem, não sei o que, era uma coisa já mais direcionada, ok? Diferente do primeiro. E eu ficava ali, amarrar naquilo, está lá fora, não sei o que, não quero, tenho aqui que acabar, não sei o quê. Fiquei a amarrar. O Paulo Ferreira, na altura, achou piada. Achou piada na altura à minha irreverência e à minha vontade. A mim e a uma miúda, que eu perdi-lhe o rastro completamente. Ela era muito bonita, era loira, tinha olhos azuis, portanto, tinha todas as capacidades a nível físico para poder vingar. E também era boa atriz. Ele achava que ela tinha talento. Então, nós tínhamos um grupo interessante. Mas essas duas pessoas ficaram na memória. E então, na última aula do curso, ele vira-se para mim e diz-me: Pedro, qual é a tua possibilidade de ires tipo para Lisboa já daqui a uma semana ou duas? Eu fiquei assim, olha para ele, a minha possibilidade fiquei assim engasgado. E eu disse-lhe: todas, só tenho que falar com o meu pai e com a minha mãe, não é? Ok, então fala e depois voltamos a falar. E assim foi. Na segunda-feira voltei para a escola, eu estava na altura no 11º, ia fazer exames nacionais e estava no meio de uma aula e liga-me o Paulo Ferreira. O que é que ele fez? Pegou nos meus registros e trouxe para cá para a Plural. E na altura o Hugo de Sousa, que foi o pai dos morangos, gostou. E então pediu para que me chamassem para eu vir fazer o quê? Então o workshop de acesso aos morangos com açúcar. Eles estavam a fazer, digamos, o elenco para apresentar à TVI. E na altura tinham mandado a algumas pessoas, embora não faziam parte, ou aquilo que eles não queriam que fizessem parte, não tinham características para tal, achavam eles, claro. E então vinha saber depois que fui a pessoa que fechou aquele núcleo. É que fixe. E portanto, eu segunda-feira estou no meio de uma aula de preparação para os exames nacionais, liga-me o Paulo Ferreira e eu pedi para sair da aula, atendi o telefone e ele disse-me: olha, consegue estar aqui amanhã? Tipo terça-feira. E eu acho que sim, tenho que falar com o meu pai, dá-me o número do teu pai, quero falar com ele. Era menor de idade, pois, ele tinha correto, pedido exatamente. autorização ao meu pai. E falou com o meu pai na altura estava a trabalhar, eu disse ao professor: olha, eu vou ter que ir embora. Mas vais embora, mas tens um exame nacional, não sei o quê. Mas eu vou ter que ir embora, aconteceu aqui uma situação. Pronto, ok, vai lá. Ele viu que eu estava aflito. Pá, eu dou a correr, só parei no sítio onde o meu pai estava a trabalhar e o meu dilema é que não tinha mala. Então fui aos chineses comprar uma mala. Coloquei a minha roupinha toda na mala e assim foi. Comprei o bilhete de comboio, Alfa, e vim para Lisboa. E foi assim que começou. E depois, no workshop, eu tinha dois problemas. Primeiro, a idade e depois a imagem. Uma imagem muito menino, não é? Sem barba, eu sou outra pessoa. E então eu era um desastre a fazer parkour. Era um desastre a fazer, portanto não podia ser protagonista, eles até achavam que tinha uma imagem engraçada, mas não podia ser protagonista por causa da idade e não tinha aquele ar, hoje não tenho, mas na altura muito menos, que era aquele ar engatatão de miúdas, que é o que o protagonista é, não é? E então estavam a ver se, digamos, à nora para me colocar, só como eu era muito profissional, já na altura eu sabia tudo na ponta da língua, eu não chegava atrasado, eu era super correto, sempre fui, lá está, tem a ver com a minha base. E então o que é que eles fizeram? No casting final para a apresentação à TVI, puseram-me a fazer parelha então com, na altura, o Kiko. Portanto, mandaram-me fazer só para experimentar. Portanto, eu e na altura o João Secundino, que era o que fazia de Kiko, puseram-nos a fazer e aquilo funcionou. Foi assim uma coisa que ficava: vocês funcionam muito bem. Ai, que cena, não sei o quê.
E ficou. E fomos aprovados. Pronto, e depois foi um crescendo, até que chegamos à série de verão e fomos quase, digamos assim, os principais na altura, com aquela quadrilha, digamos assim. É que na verdade vocês não foram os protagonistas, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo tiveram... Mas foram dos mais marcantes. Marcaram a 100% a temporada. Sim, há pouco tempo a gente estava-me a dizer que nós, na TVI, estamos como uma das personagens, ou as personagens mais impactantes de todas as séries de Morangos com Açúcar. Porque foi assim uma coisa diferente, porque assim em termos de rádio acho que não havia... Não, foi o teor cómico. Não, foi o teor cómico, eram trapalhões mas engraçados, sei lá. Sim, eu acho que o segredo daquela série foi... nós tínhamos um ambiente muito bom, mesmo genuinamente bom, não é? Eu poderia dizer que não, e se tivesse que dizer que não, dizia que não. Obviamente que tivemos as nossas questões, tivemos os nossos problemas, até porque depois o cansaço começa a apoderar-se, são muitas horas, as pessoas não têm noção, mas uma novela da noite é totalmente diferente. Mas nós gravávamos de segunda a sábado, das 8 às 8. Então eu era sempre, portanto, era uma coisa impressionante. E o cansaço, quando começa a apoderar-se de nós, já não olhamos para as pessoas da mesma forma. Claro que sim. E eu acho que foi esse o único, digamos, beliscar que houve. Depois já não nos podíamos ver uns aos outros, digamos assim, mas passava. Foi só mesmo, era mesmo um cansaço. E eu acho que o segredo foi a dupla. Nós nunca quisemos, eu pelo menos falo por mim e falo pelo João também, nós nunca quisemos ser individuais. Nós quisemos ser a estrela. Não, nós brilhar em quisemos conjunto. Sim, mas nem foi pensado, foi uma coisa intuitiva. Foi, às vezes, ele era muito... Mas tem a ver com a personalidade de cada uma das pessoas que faziam os personagens. A cumplicidade é uma coisa que não se aprende. Eu acho que às vezes eu ouço pessoas a dizer eu tenho mais cumplicidade com aquela do que com aquela. Não, eu acho que a cumplicidade é uma coisa do momento. Isto é quase como uma relação. Não se escolhe a cumplicidade que se tem com alguém. Há um momento, há um despertar e depois pode-se melhorar e trabalhar aquilo. Mas não há... Sim, mas é logo aquele momento ali que... Sim. Fazer um match, digamos assim. E acontecia muitas vezes, nós uma vez, lembro-me que nós tínhamos uma cena para fazer que era um relato. Foi um acidente que a Fred, na altura, que era uma personagem, teve a fazer o parkour, e nós tivemos que fazer um relato e eram 3 páginas de texto. Frente, verso, frente, verso, frente, verso. Vocês não estão a ver bem. E na altura o João já era ator. Quando chegou aos Morangos, ele fez o Ninguém Como Tu, com o Pedro Cerdeira, já tinha feito publicidade, já tinha feito bastantes coisas, portanto já tinha experiência. Ele, como tinha experiência, às vezes facilitava, né, entre aspas, um bocadinho, e então olhava para o texto e aquilo já lhe saía. Só que o problema é que nessa cena, como era muito texto, falhou. E aquela cena tinha que ser gravada à primeira, não podia haver cortes, que era para não perder a onda da cena, não é? Claro. Porque corta, encaixa, claro. Não é a mesma coisa. Então, para não perder a espontaneidade da cena, aquilo tinha que ser feito à primeira. E houve uma altura que ele fez uma pausa e a cena ia cortar, e eu percebi que a pausa dele tinha a ver com o facto de ele se ter esquecido do texto, e eu arranquei logo. Que fixe. E esta cumplicidade que nós tínhamos era tão genuína que eu acho que foi isso que passou para as pessoas. Era isso que eu ia dizer, isso transpareceu. Às vezes, acontecia obviamente, comigo e com ele, era vice-versa. Portanto, às vezes, obviamente, que eu também me esqueci. Não é por tu seres marrão, digamos assim, não é por tu estudares e saberes aquilo na ponta da língua que às vezes não pode dar um lapso de memória. Obviamente que dá. Até porque um ator não é só debitar texto. Há toda uma performance que tem que estar associada, claro. E às tantas o ator pode estar mais concentrado na performance e o texto falhar, ou vice-versa, ou estar mais concentrado. Saber o texto todo de cor e o resto não funcionar. E nós tínhamos uma exigência muito grande, que era dizer ipsis verbis aquilo que estava no texto. Porquê? Porque no fundo os Morangos acabaram por ser uma escola de formação. Claro. Isto é, queriam formar-nos para aquilo que é esta área, que é, existe um texto, existe um autor do texto, existe alguém que tem que ser respeitado. E então, obviamente que isso
Hoje já não é assim, já existe mais flexibilidade, até porque existem sinónimos, não há problema nenhum, não estás a descaracterizar o texto. E também aconteceu connosco e não havia problema algum. Mas queriam insistentemente e às vezes até de propósito, até cortavam as cenas para dizer não é essa palavra, é aquela. Mas é a mesma coisa. Portanto, acontecia muito isso. E o João estava muito nessa onda, porque todos nós conhecemos. Eu nunca trabalhei com ele, mas já trabalhei com pessoas que o conhecem. O António Pedro Cerdeira é uma pessoa muito legalize nos textos. Um ator do caraças, mesmo. Mas é uma pessoa muito... temos o caso do Nicolau Breiner, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Também, o Nicolau era uma pessoa... Tenho histórias com ele que vocês não imaginam. Era uma pessoa inacreditável. O Nicolau olhava para o texto uma vez, o Zé Raposo também olhava para o texto uma vez e saía. Não era exatamente com as palavras que lá estavam. Portanto, e eles não queriam que nós seguíssemos esse caminho. E por isso é que havia essa exigência. E então, nesse caso, o João acabou por lhe dar um lapso de memória. Porque ele não se lembrava exatamente da palavra, não sei o quê, e estava chipado. Às vezes bastava dizer a palavra e ele continuava a seguir. Não, só que no caso eu não sabia qual era a palavra. A questão é, eu passei, portanto, dentro do conteúdo, dentro da própria temática da cena, eu arranquei com outra coisa e ele depois apanhou logo imediatamente o fio condutor e lá continuamos até ao fim. É assim que se trabalha. Mas isso só se consegue com o tempo, porque nós já estávamos a gravar há imenso tempo. Obviamente no início não é possível fazer isso, mas a partir de uma determinada altura bastava uma troca de olhares e nós já sabíamos o que é que cada um estava a sentir, já percebíamos os timings, as dinâmicas, já era automático, não era trabalhado, e assim é que é a representação no seu esplendor. Esta coisa de decorar o texto, como estavas a dizer, e é verdade, e debitá-lo, isto não é nada. E o que é difícil, não vai parecer natural. Não é nada, claro, até porque eu agora estou a dar formação numa escola para exatamente o que eu tive, estou agora a dar a outros alunos e a outras pessoas. E o que eu lhes digo muitas vezes é que representar não é debitar, representar é ser. As pessoas têm que ser, sentir. Tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas como é que eu consigo debitar um texto ou seja, basicamente que eu não estou a sentir, eu tenho que fazer com que eu sinta? Não, é exatamente isso. O segredo de um bom, e a diferença entre um bom e um mau ator, é a capacidade que tu tens em interpretar o que estás a ler e sentires exatamente o que aquela pessoa vai sentir. Portanto, eu, enquanto Pedro, sentir o que é que o Tosé está a sentir e transportar isso para mim. Tanto mais que sempre que acabava um projeto, eu fico numa fase meio introspectiva, meio a perceber o que é que eu sou, não é? Porque é muito tempo a lidar com uma pessoa que não é... Custa fazer o desmame da personagem. Sim, custa. E às vezes eu não quero. Por exemplo, aconteceu-me isso com o Cris. O espírito novo, eu não queria, eu gostava do Cris. O Cris era um bocadinho aquilo que eu sou, só que mais inocente. E eu gostava muito do Cris. E gostou-me. E o curioso é que tu aprendes com as personagens. O que é que aprendeste com o Tosé? O lado cómico da vida. Eu ainda hoje tenho, quem me conhece desde pequeno, desde miúdo, eu não era nada daquilo que sou. Foi o Tosé que me transformou. Uau. Olhar para a vida de uma forma mais leve. E o meu lado mais de piadolas, eu agora sou muito piadola, sou muito... Gozão. Isso, muito gozão e tal. Foi com o Tosé que eu aprendi. E quando viste a personagem do Tosé, percebeste logo que ias... Tiveste logo essa noção que ias aprender isso? Não. Que a personagem te ia ensinar isso? Não. Quais é que foram as tuas perspectivas quando viste o Tosé? Primeiro que ia fazer uma grande merda, desculpa, não sei se pode dizer, mas... Nós pomos um pipe! É uma grande merda, porque eu não fazia a mínima ideia. A comédia é diferente, a comédia tem tempos totalmente diferentes, não é? Às vezes as pessoas têm um bocado, ou pensam que se calhar a comédia é ter os silêncios também são comédia, não é só falar e fazer gestos e fazer, isso é boneco, não é? Aquelas caras que nós fazemos, isso são bonecos, isso não é ser cómico. Há pessoas que dizem 2 ou 3 palavras e tu já desatas a rir como um desalmado. Porquê? Porque é uma coisa natural. E a minha dificuldade e a minha, lá está, a expectativa era, para já a minha expectativa foi, foi o que eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei, como é que eu vou interpretar isto?
como é que eu vou falar? Na altura, a direção de atores, composta pelo João Pedreira e pela Lucinda. Já cá tiveram os dois. Os dois. Sim, sei. Gosto mesmo muito deles. E tivemos várias reuniões, várias conversas, levámos muito na cabeça. Eles chamavam-nos com muito carinho canastrões. Canastrões, ele também disse isso aqui. Os canastrõezinhos. E foi com a ajuda deles que conseguimos chegar lá. Depois é um bocadinho, é quase como tu quando nasces, quando és bebê, tu não sabes muito bem quem é que tu és. Depois, à medida que vais crescendo e vais ganhando maturidade e vais tendo determinados gestos que depois são observados, são criticados pelos outros, tu vais encaixando e depois à medida que tu vais tendo determinadas atitudes, vais construindo a tua pessoa e a tua personalidade. E um bocado o Tosé foi um bocadinho isso, que é, tu foste percebendo o feedback, foste percebendo as correções que te faziam, foste moldando, lá está. Eu acho que tenho muito essa capacidade de me adaptar aos sítios. Por exemplo, uma das coisas que toda a gente me dizia, como é que tu te vais adaptar ao sotaque, como é que tu vais mudar? Para mim foi super fácil. Já ia aí, por acaso. Sim, foi super fácil. Já és a terceira, acho não quero enganar, mas já és o terceiro convidado que vem aqui e que eu digo, como é que é possível ter sotaque? Porque nós não nos apercebemos. Porque obviamente vocês adaptam-se a isso, sim, mas o sotaque é uma coisa muito... Sim. Difícil, supostamente? Não, no início foi difícil, porque há palavras, não é, que são o dizer começamos e começamos. Quem vem do norte diz começamos e não é começamos, é começamos. Portanto, são estas pequenas coisas que nós vamos aprendendo e a partir daí é a convivência. Eu acho que sou muito camaleónico. Se for viver para Londres, por exemplo, eu não falo muito bem inglês. Mas, se for viver para Londres, eu acho que no espaço do mês consigo falar fluentemente inglês. Eu tenho esta capacidade, porque eu gosto genuinamente de pessoas. Gosto mesmo. E sou muito observador. E eu consigo facilmente, eu acho que isso herdei da minha avó, consigo facilmente imitar gestos. Sim, formas de falar, formas de sentar, formas de gesticular. E isso também com os sotaques é a mesma coisa. Consigo facilmente adaptar-me a isso. E eu acho que é essa a minha característica que me permite hoje eu conseguir ter esta capacidade de me adaptar. Pedro, e a paixão pela rádio era só uma paixão do Tosé ou também havia aí alguma coisa de Pedro? Não, por acaso. Como é que foi fazer esses momentos da rádio com o Kiko? A rádio não, embora a minha ligação à arte comece pela música. Talvez isso possa explicar alguma coisa. Eu olhar para aqueles botões, para os fones e não sei o quê, isso para mim era-me tudo familiar, porque eu comecei muito cedo, eu quando andava na escola, antes disto tudo acontecer, na altura a minha mãe inscreveu-me numa escola de música e eu aprendi, durante 8 anos aprendi piano e depois fui um bocadinho autodidata aprendendo a tocar várias coisas, guitarra, bateria e não sei o quê. Portanto, eu sei tocar um bocadinho de tudo dentro destes instrumentos que referi, cantar. Portanto, eu comecei muito por aí e comecei de perto a lidar com questões ligadas a sistema de som, tudo o que tem a ver com montagem, né, cabos, que cabos é que ligam num piano, que cabos é que ligam, jacks, essas coisas todas muito, digamos, muito profissionais, muito ligadas a essa área. Talvez tenha sido isso, não sei, eu confesso que não pensei muito nisso. Na altura vais trabalhar na rádio, a minha preocupação foi como é que eu vou desempenhar um papel cómico, nem pensei. Portanto, o tema ali era... Foi preciso muitos ajustes a nível de... porque um papel cómico não é a mesma coisa que um papel não cómico. Tiveste que ajustar muita coisa e aprender muita coisa, sobretudo a nível corporal ou até mesmo a nível de intuação e de colocação de voz, para isso funcionar? Sobretudo em termos de tempos. Isso sim, muitas correções, muita batalha, muita levar na cabeça, sim, isso sim. Tudo o resto era uma questão que fluía, não é? A partir do momento em que eu... Porque isto é uma questão de interiorização, isto é, a partir do momento em que eu interiorizei como é que o Tosé era, ou como é que eu concebi que ele era para depois o executar com o meu corpo, depois tudo o resto fluía. Eu dou sempre este exemplo. Eu tanto tenho um estilo casual chic, digamos assim,
comecei a andar de fato, que por acaso também gosto, comecei a andar de fato, eu tenho logo outra postura. Se calhar tenho as costas mais, uma postura mais correta, sim, consigo-me adaptar, lá está, o meu lado de adaptar, o meu lado camaleónico, talvez seja essa a explicação. Obviamente que do lado mais técnico, a questão dos tempos foram fundamentais, senão não funcionava. Obviamente que a cumplicidade era importante, obviamente que o talento também tinha que ser importante. Claro. As pessoas é que têm que avaliar se eu tenho talento ou não, como vocês certamente pensarão que os outros é que têm que nos avaliar, mas independentemente disso, não chega. É importante tu teres o conhecimento. Claro. E depois saber como aplicá-lo. E por isso é que a direção de atores é fundamental num projeto, fundamental, completamente, porque uma coisa é o que eu estou a fazer, outra coisa é o que os outros estão a ver eu a fazer. Claro, sem dúvida. E por isso é que eu não tenho complexos absolutamente nenhuns. Eu às vezes tinha colegas, não lá, mas depois noutras produções, ficavam muito nervosos e até com questões de mas eu sei fazer e tal. Não, a questão não é criticar a pessoa, o talento, a questão é dar-te uma opinião. Olha, não estás a fazer bem, o que está a passar não é isso, não está a passar nada à tua emoção, e tu até achas que está, mas não está. É porque a perspectiva que nós temos assim diferente. Estamos tão dentro da cena em si, estamos tão dentro da cena que não nos apercebemos do que é que os outros estão a ver. Sim, até porque a câmara aumenta imenso. Por exemplo, eu estou a fazer gesticular desta forma, na câmara isto é 3 vezes maior, sim. É quase como o peso, mesma coisa. Pesas 50 kg, mas na câmara pesas para aí 55, portanto aumenta sempre 5 kg. É um bocadinho isso, portanto é importante teres o feedback do outro lado. Claro. Eu gosto de saber o feedback. Agora, há uma coisa que eu não gosto. Eu não gosto é que as pessoas me critiquem com um objetivo. Eu gosto que as pessoas façam críticas construtivas, não é criticar no sentido de te derrubar, no sentido, porque quando tu criticas alguém no sentido de a derrubares, mesmo que seja inconscientemente, tens que ter algum cuidado, pode estar a criar problemas naquela pessoa. Se for uma pessoa indefesa, se for uma pessoa que tenha problemas e complexos, se for uma pessoa insegura, pode estar ali a causar e na verdade se fizeres uma contracena com ela também pode estar a estragar a contracena, portanto na verdade estás a estragar o teu trabalho também. Completamente. E acho, por isso é que eu acho que a cumplicidade é fundamental para o sucesso de um projeto. E quando eu digo cumplicidade não é só com a tua contracena, sim. É cumplicidade geral. É muito difícil isso acontecer. Isto é uma profissão de egos. Eu ouço muitas vezes o Manuel Luís gosta de dizer isso, mas ele tem razão, porque isto é uma profissão de egos. As pessoas constantemente, na altura quando os Morangos com Açúcar começaram, enquanto estávamos em gravações e o projeto ainda não tinha ido para a televisão, ok, a partir do momento em que nós, qualquer lado que ia, eu tinha que parar, ou para tirar uma fotografia, ou para dar um autógrafo. Se tu não tiveres noção do que é que tu és, de quem é que tu és e dos teus valores, ok, tu perdes-te completamente. Podem dizer-me o contrário, não é verdade. Não sou nada politicamente correto, não sou, porque eu acho que as coisas têm que ser como são. Eu não tenho nada contra quem se perde, não tenho nada contra as pessoas. Eu acho que toda a gente é com uma orientação sexual. As pessoas são o que são. Agora, faltar ao respeito, ser má pessoa, não ser ético, não ser, enfim, não ter civismo, essas coisas todas. E porquê que alguns se perdiam e outros não? Qual era a diferença? Acho que tem muito a ver com a tua estrutura. Acho que tem muito a ver com a tua base. Se calhar quem tens à tua volta, também se te puxa para baixo no sentido de pés na terra. Sim. Por exemplo, os meus pais, mesmo na altura... Depois, obviamente, que o meu pai se converteu. Não é? Eu acho que o meu pai já era mais fã do que eu próprio. Já tinha cartazes do Pedro por todo o lado. Sim, não, isso também não. Estou a brincar. Mas eu acho que o meu pai já gostava mais do que eu. Eu dou sempre este exemplo a brincar, porque ele próprio é que fazia força. A minha mãe não. A minha mãe quis sempre que eu desistisse. Porque não era para mim, porque não era seguro, porque não sei o quê. Mas o meu pai não. Depois o meu pai converteu-se, já queria tanto como eu, ou mais. E na altura até me ajudava financeiramente e tudo o que eu precisasse, porque eu sempre fui muito independente, sempre gostei de gerir a minha vida por mim próprio. Não quer dizer que não aceito ajudas, mas se puder evitá-las, evito. Eu gosto de me gerir a mim próprio. Tem a ver com uma questão de autosseparação, não tem a ver com mais nada.
Não é aquela questão do orgulho, porque se estiver mal não me importa pedir ajuda e até eu faço, mas é um bocadinho por aquele sentimento de não, eu vou conseguir, é aquela teimosia, aquela coisa de vou até ao fim, custa o que custar. E já tive situações na vida muito duras e muito complexas e consegui superá-las, graças a Deus, mas eu acho que tem a ver com isso, eu acho que tem a ver com a tua estrutura. E há pessoas que se perdem porque esta área, a fama é uma coisa... o ser ator é diferente de ser famoso, ou ser músico, ou ser escritor, ou ser ator, ser o que for. Esse tipo de profissão com exposição mediática. É diferente de seres famoso. Há pessoas que se calhar se perdem porque o objetivo delas não é ser ator, ou ser músico, ou ser cantor. É ser conhecido. São coisas diferentes. Se calhar hoje em dia cada vez mais. Sim. Pois, hoje em dia... Ou pelo menos com o foco nas redes sociais, não é? Não queremos generalizar. Sim, mas já posso ir aí, mas para concluir este ponto, que é... eu acho que o problema das pessoas se perderem é, lá está, não saberem responder à pergunta quem é que são. É andarem um bocadinho perdidos. Se calhar o que elas querem não é aquilo, é utilizarem aquilo para chegarem ao outro lado. E é por isso que acabam por se perder. Porquê? Porque depois é bonito, em termos de grupo de amigos, fica bonito entrar em determinados caminhos, fazer determinadas coisas, sair à noite e chegar atrasado, essas coisas. Se calhar fica bonito, és socialmente aceito, mas não és, é na cabeça, das pessoas. Como é que tu lidaste com a fama na altura? Eu muito sinceramente, eu nunca pensei muito nisso. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que me chateasse porque me tinha que levantar num jantar, e acontecia imensas vezes, no Colombo, no Vasco da Gama, ou até mesmo no Norte, em qualquer sítio. O público do Norte é sempre mais efusivo. Porquê? Porque está longe disto, não é? Infelizmente, ainda vivemos num país, por muito que se diga que não existe o centralismo, ele existe, e de que maneira? Portanto, nós temos hoje algumas coisas que já estão descentralizadas, mas o foco ainda continua a estar aqui, portanto, isso não existe. E portanto, mesmo lá no Norte, seja em que cidade for, eu nunca tive o mínimo problema. Eu levantava-me, tirava uma foto, gostava de falar. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu há dias, foi para aí há 2 ou 3 dias, estava estacionado e passou o carro da polícia, já preparado para multar, e estava um senhor a dizer: isto é uma pouca vergonha porque não há sítio para estacionar e nós deixamos o carro em segunda fila 2 minutos e querem logo multar, isto é uma porcaria, este país, e não sei o quê, não sei o que mais. E quando dei por ela, já estava a falar com o senhor para aí há meia hora e não conhecia o senhor de lado nenhum, a falar disto e não sei o quê, daquilo. Sempre gostei muito. Portanto, sempre lidaste bem com as pessoas a irem abordar-te, tirar fotografias. E nunca tive um único problema, foi constrangimentos. Uma vez uma senhora, não era bem uma senhora, era, sei lá, tinha se calhar a minha idade, eu, na altura não tinha, mas ela tinha a minha idade. Salvo erro, em Portimão, estávamos a gravar na Praia da Rocha e na altura à noite fomos tomar um café, acabámos as gravações e fomos dar um giro, não é? Descomprimir um bocadinho, e uma senhora aborda-nos e chega ao pé de mim e diz-me: olha, eu queria que tu me desses um autógrafo, e sinalizou aqui. Sempre quis ter este momento no nosso podcast. E eu fiquei tipo assim a olhar para ela. Não, isto é rigorosamente verdade. E eu olhei assim para ela e eu pensei, eu fiquei aflito. Como é que eu vou fazer isto? Isto foi rigorosamente verdade. Muito bom. O que é que eu disse? Lá está, é o meu ar tosé. O que é que eu disse? Mas se eu der aí o autógrafo, depois você vai tomar banho, isso vai desaparecer. Era melhor no papel, não é? Era melhor. Não, é aqui. E eu ali a fazer devagarinho, não sei. A caneta falhava, tremia, estava super nervoso. Estava mesmo uma coisa assim incrível. E comecei a escrever, a caneta a falhar. Pensei que, eu não sei, não
posso dizer, mas um autógrafo que demora aqui nem 1 minuto, 30 segundos, demorou para aí 1 minuto ou 2. Estavas a tatuar. Sim, foi um momento assim mais constrangedor. Foi mais constrangedor que tiveste, de abordagens? Sim, de abordagens, sim, de constrangimentos. Era Morangos com Açúcar, momentos assim complicados. Na altura nós gravámos no Brasil, as férias da Páscoa, e eu fiz 18 aninhos no Brasil. E então, na altura, a governadora do governo do Ceará, que foi quem fez a ponte, que estabeleceu a nossa ponte, portanto, para lá, soube que eu fazia anos e então disse, até por curiosidade das curiosidades, o marido dessa governadora era português e do Norte. Aí, que fixe. Sim. Pronto, foi. Então Norte sim, com Norte. Então alguém lhe disse que ela estava muito presente, por acaso, entretanto até fiquei com o contacto dela, perdi-lhe o rastro, mas na altura, o que é que ela fez? Portanto, isto em Fortaleza. Ela veio lá e disse, Pedro, tens cá uma motorista, quero que tu vás dar uma volta por Fortaleza, pelos sítios que tu quiseres. Eu já dei aqui algumas indicações para tu conheceres sítios que são interessantes aqui e estás à vontade, podes passar o dia com ele, comprares o que tu quiseres, fazes o que tu quiseres. E na altura, não sei se recordam, foi noticiada a morte daqueles portugueses em Fortaleza. Uma morte, sim, uma morte já não me recordo, porque a Fortaleza não é propriamente seguro. E eu só tinha aquilo na minha cabeça. E então não fui. Recusei completamente. E sozinho, não ias querer não fui. E disse-lhe, olha, muito obrigado, mas eu prefiro ficar aqui, preciso descansar, preciso de não sei o quê, inventei assim uma desculpa. E não fui, mas foi por medo. Hoje arrependo-me, porque eu acho, não é arrependo-me, eu acho que tudo na vida tem uma explicação. Mas eu era muito medricas, eu tinha medo de tudo. Porquê? Porque como eu vim muito depressa para cá, ou seja, foi tudo muito a correr, de uma segunda para uma terça e nunca mais parei, foi literalmente assim, eu não tive tempo de processar. E só quando comecei a contactar com os perigos desta cidade, com os perigos da noite, eu vi muita coisa, fui assaltado, junto ao pé do estádio do Sporting, fui ali em Telheiras, quer dizer, tive alguns dissabores, comecei a ficar com medo, tanto mais que até tive que consultar um psicólogo para perder esse medo. Claro. E hoje não tenho medo de nada, graças a Deus, mas foi duro. Então, na altura, eu não estava com aquela ideia. Eu tinha muito. Hoje eu não tenho medo da morte, mas na altura eu tinha. Era o meu maior medo de todos, era morrer. Não sei explicar porquê, mas... Por isso decidiste não... Sim, e isso com outras coisas que não fiz, não é? E que hoje sim arrependo-me disso, eu podia ter vivido mais. Hoje procuro viver aquilo que não vivi. Eu acho que tive um crescimento precoce. Lá está, porque eu tinha atitudes, eu era uma criança, mas já pensava como um adulto. Aquela coisa de primeiro os estudos e depois o anjo selvagem, aquela coisa de primeiro tenho que respeitar, tenho que ser cumpridor, tenho que ser pontual, tenho que ser não sei o quê. Eu comecei muito cedo a ser adulto e esqueci-me de viver muita coisa que tinha que viver. E então mais tarde é que comecei a viver. Portanto, aquela coisa das bebedeiras, aquela coisa de sair à noite, comecei a fazê-lo mais tarde. Esse ciclo está fechado e hoje vivo outras coisas, faço outras coisas. Claro. Para mim, hoje sair à noite não tem o mínimo de sentido, não me diz nada. Se tiver que sair com amigos e beber um copo, bebo, mas chega ali à minha horinha, quero vir para casa dormir. É um bocadinho por aí. Não é ser velho, eu prefiro estar a conversar numa casa, na minha casa ou na casa de alguém e estar nem que seja até às 4, 5 da manhã a petiscar, a beber, a falar, a conversar, a partilhar uma ideia. Isso não é ser velho, porque eu sempre fui assim, desde criança que sempre fui assim. Mas portanto, lá está, não socialmente, certo. Eu tive muitas dificuldades em perceber este mundo, não é? Este nosso mundo, porque eu às vezes fazia coisas, por isso é que eu disse que não era politicamente correto, mas nem sempre fui assim, porque eu às vezes tinha dificuldades em fazer coisas por mim, ou seja, houve uma fase na vida que não era eu, mas disfarçado daquilo que os outros gostavam que eu fosse, e percebi que isso não é assim, isso não tem que ser assim. Tu tens que ser o que és, quem gosta, gosta, quem não gosta, sai de cena. Não é, apetece-me insultar-te, obviamente não é isso, não estou a falar disso, estou a falar eu não quero sair à noite, desculpem lá, sou vosso amigo, bom, vocês, eu
vou jantar, mas depois à minha horinha venho para casa. É um bocado por aí, é seres tu. Na altura tive alguns problemas com amigos de infância, que me afastei muito deles. Ou melhor, foi um afastamento normal em virtude disso, porque eu não papo grupos, digamos assim, não papo mesmo. Não gosto dessas coisas, não gosto de quase que vai uma ovelha e depois vai o rebanho todo atrás. Sim. Não gosto que haja ali consenso, trabalhar em equipa, digamos assim, até na escolha das coisas, de ir a restaurantes, de sair à noite. Funciona assim, se houver um membro do grupo que diga eu não quero sair à noite, eu por mim já não vou. Acho que tem que haver consenso. E na altura acabou por ser um afastamento gradual por isso, ou seja, cada um foi seguindo o seu caminho e curiosamente quando eu comecei a ser eu, passado uns anos houve novamente um reaproximar. Porquê? Talvez eles não estariam na mesma maturidade que eu, e depois quando regressaram a essa maturidade ou quando já passaram por todas as fases que eu não queria passar, não é? E começaram a ver as coisas um bocadinho já como eu, então aí se calhar já fazia sentido. Lá está, voltamos ao mesmo, a questão da cumplicidade é importante em tudo. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro, vamos voltar aqui à viagem do Brasil. Vamos voltar à viagem do Brasil, ainda antes de falarmos aqui das suas contracenas principais, mas voltando aqui à viagem do Brasil, temos aqui uma pergunta para te fazer. Então. O que é que se passou com o teu burro? Com? Burro. Com o meu burro? O que é que se passou com o teu burro? Esta é a pergunta. Vocês não me digam nada, que isso faz-me lembrar um dos momentos mais caricatos de sempre. Para já, aquilo estava mesmo escrito.